O sorriso dela cativa e as palavras motivam. Ela é considerada uma mulher inspiradora e não sou eu quem estou falando isso. Quem fala isso é o Sebrae Santa Catarina. Uma história muito bonita, ela que já mudou a vida de milhares de pessoas. Eu estou extremamente feliz em receber hoje no Combinado do Arão Jussi Nones. Seja muito bem-vinda, Muito Jussi. obrigada. E com essa recepção, então, né, já tô toda empolgada. Jussi, você é daqui de Timbó, Sou. nasceu na cidade, filha de um homem muito batalhador, de uma mãe extremamente acolhedora. Isso. Tem uma história de uma família que te trouxe a base necessária para chegar onde você chegou, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo sempre que eu passei aí o país, saí do país para estudar e aquilo que eu aprendi de mais valioso mesmo, foi com os dois. E uma das principais coisas é a união, o amor e a persistência. Meu pai sempre dizia assim: te vira, tu não é quadrado. Eu lembro dessa frase direta, assim, vai, tu dá conta, te vira, tu não é quadrado. Ele dizia Teu assim. primeiro mentor, então. Sim, sem dúvida. Ele foi meu primeiro mentor. Jussi, quando você chega no palco, a tua fala, os teus gestos, você cativa com a tua oratória. Isso sempre esteve presente na tua vida? Já eras uma criança comunicativa? Era. Até chata. Até chata. Eu comecei a falar já com 8 para 9 meses. Então eu sempre fui muito faladora, muito questionadora. Sabe o que eu lembrei agora? Que a minha professora de quarta série, a dona Anita Bachmann, eu não sei se ela é de Quiritimbó, eu não sei se ela está viva ainda, mas há alguns anos atrás eu até encontrei ela numa loja, presenteei ela com um livro meu e falei: Dona Anita, a senhora lembra que a senhora me chamava de linguaruda na escola? Aí ela: ai, minha filha, desculpa. Aí eu falei: não. Isso pode ter sido muito positivo, porque hoje a minha fala é que eu ganho a vida com isso, eu conquisto, eu inspiro as pessoas com isso, eu trago o melhor delas com isso, então fica tranquilo. Então foi sempre assim mesmo. Jussi, você vem de uma família que te deu a base necessária, que te acolheu, que te compreendeu. Você foi uma criança extremamente comunicativa, linguaruda, Sim, metida, muito. né, que fazia acontecer. Você casa aos 18 anos de idade, Sim. já tem a sua primeira filha, e nessa faixa etária dos 18 até os 27, 30 anos de idade, quem conhece a tua história Sim. sabe, você passa por um processo bastante difícil. A depressão chegou na Jussi. Sim. Como que isso aconteceu? E agora, com teu conhecimento de neurociência, onde estava o gatilho? Eu vou te falar que existe algumas propensões, né? Pensando agora, assim, eu na adolescência também sempre fui uma pessoa mais melancólica, lúdica, criadora de histórias na minha cabeça, né? Tanto que eu lembro que eu tenho em casa guardado romances que eu escrevi aos 11 anos de idade, à mão, a lápis, e não eram romances muito legais, tipo, era mais melancólico. Então eu sempre fui uma pessoa que, apesar de ter toda essa base, sempre fui uma pessoa assim que criei muitas histórias na minha cabeça. E a nossa mente, ela pode ser criadora de tudo, né? Do bom ou do ruim, do mal, né? Eu passei por algumas situações complicadas financeiras, algumas situações complicadas dentro da minha casa, nesta fase da vida. E eu não sabia como lidar com as questões mentais, né? Eu não tinha uma conexão espiritual, que também fazia muito, eu não sabia que fazia tanta falta. E eu mergulhava muito nos problemas, que problemas todos temos, né? Todos temos todos os dias. Então eu mergulhava muito nos problemas ali. E eu digo hoje que não foram as situações que aconteceram, foi a forma que eu interpretei aquilo que fez eu entrar em depressão. Então, o gatilho foi eu não entender, porque a maioria de nós não entende, porque é algo muito novo que está sendo estudado, que a gente primeiro precisa ter uma conexão espiritual, independente de ter uma religião, né? E quando a gente entende isso, a gente sabe que se você não se encaixa com nenhuma religião, que, né, cada um sabe de si, mas você tem uma conexão com o divino direta, você pode fazer isso, né? E também entender o poder que a gente tem mental. Eu não tinha isso, né? Então, quando eu saía, por exemplo, nessa fase, eu saía de casa com síndrome de pânico, saía de ambulância 3 vezes por mês, geralmente, porque eu desmaiava.
achando que eu ia morrer, e na verdade eu estava tendo uma síndrome de pânico, na época não tinha esse diagnóstico tão preciso, né? São 19 anos que se passaram, então eu não sabia nem que tinha que, tipo, respirar e voltar para agora. Então são pequenas coisas que foram gatilhos que se transformou nisso, não é uma coisa só, sabe? E quando você traz isso, é algo que também nos faz prestar atenção, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a pessoa ela é sorridente, ela é comunicativa, Sim. ela tem um certo poder de influência, mas muitas vezes a gente não conhece o interior dessa pessoa, né? E tem até algumas máscaras que a gente chama hoje dentro da neurociência, dos estudos dos sabotadores, são algumas máscaras que as pessoas utilizam para se defender até, não é nem para mentir para o outro, né? É para se defender. Então, às vezes a pessoa que é muito engraçada o tempo inteiro, que ela nunca tá mal, que ela tá sempre bem, ela tem ela esconde alguma dor que ela não está querendo acionar por algum medo. Então a gente tem que prestar atenção mesmo. Primeiro que não existem pessoas que estão sempre bem. Isso é ilusão. Eu trabalho com motivação humana, com inspiração, e eu deixo muito claro, gente, eu não estou todos os dias bem. Isso é o processo natural do ser humano, a evolução ela acontece a partir dessa introspecção. Quando você para, percebe, olha para dentro e vê, opa, não tá legal isso aqui na minha vida. Então, não tentem estar sempre bem. Tentem não, façam o que precisa para estar o melhor possível com aquilo que você está vivendo no momento. Não mergulhe nas emoções negativas. Aprenda com elas, mas não entra nessa ilusão do mundo de hoje que mostra um mundo perfeito. É óbvio, as redes sociais mostram um mundo perfeito, mas é óbvio que também você não vai ficar botando coisas negativas e nem deve nas redes sociais. E nem tudo que tá lá é mentira. Só que não é só aquilo que é a vida da pessoa. Claro. Então, a gente tem que olhar para as outras pessoas e não se comparar, tipo, essa pessoa tá sempre bem, né? E eu quero estar assim. Não, ninguém tá sempre bem e a gente precisa... É uma atenção mesmo, tá? Porque muitas pessoas que se suicidam um dia antes estavam super bem aos olhos das pessoas. Jussi, virada de chave acontece como na história de vida da Jussi Nunes? Então, mais uma vez meu pai atuando, né? Na minha terceira tentativa de suicídio, meu pai chega pra mim e diz, eu tô largando mão de você, eu não sei mais o que fazer pra te ajudar e você precisa se ajudar. E eu fiquei muito chateada. Eu falei, como assim? Ele é meu pai, como que ele tá largando a mão de mim? E aí eu fiquei umas 2 semanas sem falar com ele. E aí aconteceu mais uma situação onde eu ia tentar o suicídio de novo. E aí eu fui conduzida para conhecer a Seitinoye na época, né? E não sabia nem o que era, não fazia ideia. Se eu soubesse o nome, eu não teria rido, porque eu ia achar que era alguma coisa que fazia mal para as pessoas. E na verdade é uma grande, maravilhosa filosofia de vida. Ali foi a virada de chave da minha vida, porque eu comecei a entender que eu podia ter uma conexão espiritual, sem uma religião específica, porque na Seitinoye, para quem não sabe, você pode ir com qualquer tipo de religião, porque o entendimento deles é que existe Deus e o que vem de Deus, e você faz a sua conexão. E aí eu aprendi que os nossos pensamentos criam a nossa realidade, daí eu aprendi que a nossa vibração muda tudo, e eu me apaixonei por isso, comecei a fazer uma mudança, logo parei de tomar os remédios. Não estou dizendo para ninguém parar de tomar os remédios, cada um sabe de si, né? Mas eu estava preparada para isso. E aí eu pensei, eu já dava cursos para líderes e vendedores e eu pensei assim, como é que eu posso levar isso para as empresas? E aí eu comecei a estudar PNL, coaching, neurociência e tal, e não parei mais. A virada aconteceu ali e nunca mais parou de evoluir. Continua evoluindo cada vez mais. Isso. Jussi, você conhece a neurociência a partir da Seitinoye e a neurociência acaba explicando, né, aquilo que se vive na Seitinoye, o porquê dessa filosofia de vida, e depois a neurociência vira a tua profissão. Isso. E você, apesar de já trabalhar com uma escola de treinamentos, apesar de já viver muito esse universo, você começa a colocar em prática, a partir dali, os teus treinamentos com esse olhar da neurociência. Como foi esse início de uma nova profissão?
Eu tenho uma coisa até, esses dias a gente fez um treinamento, hoje a minha filha mais velha é sócia do Instituto comigo, né, e a gente estava fazendo um balanço, e ela no palco falou assim, a minha mãe eu tenho a impressão que em um ano ela vive 6, porque ela faz tanta coisa no ano, ela vira tantas coisas no ano, parece que ela tem pressa para viver, né? Isso é muito de mim. Então, logo que eu comecei a estudar programação neurolinguística, o coaching, a neurociência, eu cheguei e a minha escola já não fazia mais sentido daí. Eu queria atender individualmente, eu queria atender empresas, aquilo não fazia mais sentido para mim. Aí eu peguei e vendi a escola, fui trabalhar nos fundos da minha casa com 2 clientes e uma empresa, 2 clientes individuais e uma empresa, e comecei a trazer essa questão de como o cérebro funciona, a mente funciona, como você pode ampliar os números da sua empresa, como você pode ter mais qualidade de vida para os seus colaboradores, como você, como pessoa, pode performar na sua carreira, nos seus negócios, usando o poder da mente. E hoje eu consigo trazer, os meus clientes que me ouvirem aqui vão entender do que eu estou falando, eu consigo trazer inclusive as questões da espiritualidade para dentro do trabalho, né? Não fico lá falando de religião, nem nada, como eu falei, mas a gente entender que existe uma ordem, né? Espiritual, emocional, mental e física. Então, meu trabalho hoje, ele abrange tudo isso. E começou assim, eu vou te dizer assim que muita gente fala, você sonhou em ser isso? Eu não. Nunca, não nem existia isso na minha época. Eu sempre dizia que eu ia ser professora ou psicóloga. E hoje meu trabalho contempla os dois. Contempla os dois. Mas eu não sonhei em ser isso. Foi vindo. Foi muito inspiracional, assim, foi muito intuitivo. Por isso que hoje eu chamo de missão da minha alma. Legal. Jussi, a Jussi Nunes hoje é reconhecida em Timbó, no Vale, em Santa Catarina. É uma coach de sucesso. Você inspira muitas pessoas, motiva muitas pessoas. E quando as pessoas olham para a Jussi, nossa, que mulherão, né? Ela deve ter uma vida perfeita. Mas como você disse antes, é impossível você todos os dias acordar bem, estar feliz. E se for isso, pode ser uma máscara, é preciso tomar cuidado. Ano passado, você teve um episódio em que você precisou parar. Isso. E dali surgiu o livro O Poder de Parar e Perceber, que é o teu grande lançamento deste ano. Conta pra gente como que aconteceu isso. Então, eu comecei a me sentir angustiada, eu comecei a sentir uma ansiedade anormal, porque, vamos lá, ansiedade todos temos, tá? Se você não tiver ansiedade nenhuma, você não tem responsabilidade pelas coisas que você faz. Você vai ter ansiedade para chegar no horário, você vai ter ansiedade para se organizar para as coisas, então faz parte. Mas eu comecei a perceber que eu estava tendo uma ansiedade além do normal, que eu estava muito angustiada, e de repente eu estava numa empresa e eu comecei a esquecer, eu falei para o gerente da empresa, quem são essas pessoas que eu vou atender? Bem doida. Aí ele, mas você atende há 3 anos? Aí eu, opa, tá acontecendo alguma coisa. Aí continuei trabalhando com as pessoas e contei a mesma história 3 vezes seguida e não percebi. E as pessoas olharam para mim e eu falei, algum problema? Ah, então, você contou essa história 3 vezes. Eu falei, epa, deu alguma coisa aqui. Aí parei tudo, minha filha foi me buscar, fomos para o pronto-socorro, achei que tivesse me dado um AVC. Os médicos achavam que era um AVC, inclusive. Fui para neurologista, fiz uma série de exames e não. Aí, lá no passado, lembra que eu acabei de contar a história? Lá no passado eu deixei acumular algumas coisas, não soube lidar e entrei numa depressão profunda. Agora eu me percebo. Tá vendo? Não existe vida perfeita, existe você se perceber e virar as chaves, fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Aí eu falei, epa, lá no passado eu deixei acontecer isso. Aqui, não. Então vamos fazer o seguinte, vou parar minha agenda e vou tirar 7 dias para mim, sozinha. Vamos parar para olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Eu sempre sugiro isso para os clientes, para os meus mentorandos, por que eu não vou exigir isso de mim, né? E aí fui para uma pousada, fiquei sem o Wi-Fi 2 dias, disse para minhas filhas, tá aqui é o número da pousada, se precisar. Foi um inferno. 2 dias horríveis, porque eu tinha que me escutar. E eu cheguei e coloquei assim num diário, oi Deus, tá aí, me guia. E aí Deus me guiou, né,
para pensar sobre, porque Deus não resolve as coisas para a gente, Ele dá as ferramentas, Ele dá a sabedoria, Ele dá os insights, você tem que estar atento para perceber isso. E aí nesses 2 dias chegaram muitas conclusões, que eu não queria, tá? Porque eu tinha que tomar a decisão, daí sustentar essa decisão quando eu voltasse. Porque é fácil até tomar uma decisão na tua cabeça, mas sustentar ela depois é que não é. Mas enfim, tomei as decisões e disse, agora, 3º dia, eu vou ligar o Wi-Fi, vou botar meu notebook aqui, vou na frente da piscina, tava de boas e tal. Coloquei e veio a inspiração do livro. E a primeira coisa, eu já escrevi 5 livros, a primeira coisa que veio, é a primeira vez que eu tenho o título de cara de um livro, O Poder de Parar e Perceber. E foi deslanchando assim de um jeito, porque as nossas angústias, a nossa ansiedade, a nossa falta de dinheiro, o nosso problema com as pessoas, a nossa falta de saúde está toda relacionada a esse início. Eu não parar e perceber o que é que está acontecendo. Então, no livro, a introdução começa. Oi, Deus, tá aí, me guia. E eu quero instigar as pessoas a olhar para dentro, porque sim, todas as respostas das nossas angústias, da nossa ansiedade, da nossa falta, está dentro da gente. E não é clichê, é real. É real. Então, quando a gente começa a olhar para dentro e começa a realmente se perceber, você para de tomar atitudes segundo o medo. Para de tomar atitudes segundo o que as pessoas querem que você tome. O que o mundo diz que é o certo. O certo é o que te faz feliz e não faz maldade para ninguém. Isso é o certo. E muita gente está buscando ter mais dinheiro e pode, tá tudo certo. A gente veio para um mundo onde é um mundo material também. A gente pode, mas quando você muda quem você é que daí você muda o que você faz e aí você vai mudar o que você tem. E essa é a proposta do livro, a gente fazer isso. E veio de novo de um momento difícil. Todos os meus livros foram escritos em momentos difíceis. Bom, se deixar, eu e a Jussi, a gente fica por horas aqui conversando. Absolutamente. Jussi, muito obrigado pela sua participação. Imagina. E eu sempre peço, ao final da entrevista do podcast, que a nossa inspiração do dia deixe um conselho. Então, deixa um conselho para quem está nos acompanhando aqui no Combinado do Arão. O que será que eu vou aconselhar você, né? Parar e perceber não é você passar o dia meditando. Nós não podemos fazer isso no mundo que a gente vive. Mas parar e perceber é você estar mais atento quando você está com as pessoas que você ama, você ter momentos seus de silêncio, é você estar em conexão com a divindade. Então, por mais corrido que seja o seu dia, o meu também é, o seu também é, né, Arão? Todos nós temos dias muito corridos. Tire momentos do dia, que seja 3 minutinhos, 3 tempos de 3 minutos por dia, para você prestar atenção na vida, na respiração, para você voltar para o corpo e você se conectar, mente consciente, inconsciente, subconsciente com a mente superior. As coisas vão ser muito mais fáceis, os problemas vão ser resolvidos muito mais rápido, as soluções vão vir muito claramente e você vai ter muito mais resultados na sua vida. Essa foi Jussi Nunes participando então do Combinado do Arão. Jussi, obrigado, tá? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.